Tem uma sequência? Coloca o que primeiro? O sebo e depois a soda? E o álcool é por último? A soda e a água. Tem uma sequência. Se não fizer desse jeito, dá errado. Desanda o sabão? E vocês sabem por que isso desanda? Sabem ou não? Não? Gente, pode conversar. Não tem perigo não. Existe uma lei chamada lei da química, onde os produtos precisam ser colocados numa sequência cronológica para que essa reação aconteça e a gente consiga resultar em um sabão. Senão dá só uma borra ali de sebo, um negócio esquisito. E a quantidade certa também. Ou seja, tem uma dose. Não dá para ser de qualquer forma. Conseguiram ver que coisas simples da nossa vida existem leis, ou seja, regras. Eu poderia passar a noite aqui dando exemplos. Por exemplo, se eu pegar isso aqui, do Lucilo, e soltar, ele cai. Por que ele cai? Por causa da gravidade. E existe uma lei da gravidade, é isso? É sério? Quem? Olha só, Isaac Newton. Tá vendo? Caleb também é cultura. Então existem leis que dizem que um corpo em movimento causa uma reação. Amigos, tudo no mundo tem lei. Tem uma ordem. Você quer ver uma coisa? Nós dois já conversamos outro dia, então não tem perigo mais. Já quebramos, né? Lá, você chega do banheiro e joga a toalha em cima da cama? Molhada? Vai ter problema, né? Não pode não? Então lá também tem uma lei. Vai da cama, né? Ah, tá. Então tem essa. Então existe uma lei. Ei, tu chega a hora que você quer todos os dias lá em casa? Chega não? Tem uma lei lá também? Vocês prestam atenção que a nossa vida é regida por leis, por regras. E essas regras são que garantem, por exemplo, a sobrevivência no relacionamento. Senão pode ser que um dia chega lá, tem um chazinho diferente e as coisas desandem. Mas na vida, no nosso dia a dia, existem regras, existem leis. Para que servem as regras e as leis? No caso do trânsito, para a nossa sobrevivência. No caso do casamento, é para a consistência e a nossa felicidade. Não é lá? Se você andar na linha no final da semana, ela está sorrindo, né? Mas larga aquele chinelo cheio de barro para dentro da cerâmica da porta um dia e a toalha em cima da cama para você ver se não vai escutar o resto do mês. Será que na casa de vocês é assim também? É? Olha lá, ó, eu só vejo cabeça balançando. Eu achei que era só lá em casa. E hoje nós vamos tratar de outras leis. E a gente vai mergulhar um pouquinho nisso. Então eu quero a atenção de vocês, eu quero que vocês, por favor, me acompanhem. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque as leis fazem parte também do amor e da preocupação de Deus por nós. Hoje, no mundo em que a gente vive, foi banalizado esse negócio de lei, né? Na lei de trânsito não tem problema, passa por uma reciclagem e eu estou habilitado de novo. Hoje nós falamos sobre isso, né? O uso do celular na direção, o uso a bebida alcoólica na direção. Alguns meses atrás nós tivemos um amigo que trabalha no frigorífico JBS em São Miguel, saindo do trabalho e o jovem vindo da festa. Um pai de família com 3 filhos e 50 casas de abelha para poder cuidar, que ele herdou do pai, foi atropelado na porta do serviço, saindo do trabalho, e ele perdeu as 2 pernas. Porque alguém tomou a decisão de passar uma noite numa festa e beber mais do que ele tinha direito de beber. Ontem pela manhã, uso indiscriminado do celular enquanto dirigia em alta velocidade, próximo a Urupá. Um amigo, um conhecido meu, passou por cima de um senhor de 63 anos e matou ele. Ele perdeu a vida por causa disso. Porque foram leis que foram desobedecidas, que não foram levadas em consideração. O que a gente precisa entender é que as leis são criadas para a nossa felicidade. Você já parou para imaginar o desespero e a raiva que passa a mulher quando ela esquece das leis da química e põe todo aquele dinheiro dentro de um tambor e no final da história não dá sabão?
conhecendo o sexo feminino, aquilo fala uma semana. E ela tenta justificar, porque sempre fez assim, mas em algum momento ela fez diferente de como ela sempre fez. Então, as leis foram feitas para nossa felicidade, para nossa comodidade. E nós vamos estudar algumas delas. Vamos lá. Deus criou vários tipos de leis, mais de uma. Inclusive a Carta Magna, que rege a maioria das leis e do nosso Código Civil, ela tem base bíblica. Vocês sabiam disso? A nossa lei, o nosso Código Civil, o nosso Código Penal tem base na Bíblia. Então vamos lá, vamos juntos aprender. Quem está com a Bíblia aí? Êxodo 21 e 22, os dois capítulos falam sobre o quê? Se tiver com a Bíblia em papel, vai ser melhor. Alguém trouxe uma Bíblia escrita em papel? Empresta a tua para mim, que é a mais antiga. Vamos ver como é que está a versão dela. Tem uma aqui? Então vamos lá. A dele está mais perto. Vamos lá. Vamos ver como é que diz na sua. E essa sua também não é novinha não, né? Essa daqui é de quando, hein? 1997. Acho que vale uma caixa de bis, pode ser? Trouxe ela, né? Vale, né, pastor? Uma caixa de bis, né? Então vamos lá. Êxodo, capítulo 21 e o capítulo 22. Aqui está escrito assim, olha. Leis acerca dos servos e dos homicidas. Então tinha uma forma como deveria se tratar os servos, os escravos e aqueles que cometiam homicídio. O capítulo 22 traz assim, olha, leis acerca da propriedade. Nesse tempo não tinha título nem escritura pública como tem hoje, mas havia leis acerca da propriedade, da terra que você possui, de como você deveria utilizar, de como você deveria plantar. Então, aqui traz as primeiras informações. Por exemplo, as viúvas que não tinham onde morar, onde plantar, tinham o direito de colher a soca da lavoura naquela época. Então, Deus é misericordioso nas mínimas coisas. Êxodo 21 e 22 fica registrado para vocês lerem o capítulo todo em casa. Tá certo? Ó, Levíticos de 1 a 4, e vocês podem anotar aí com vocês. Vai falar sobre holocaustos. Ó, o capítulo 1, o capítulo 2 fala sobre manjares, ofertas de manjares. O capítulo 3 fala sobre sacrifícios de ação de graça. E o capítulo 4 fala sobre sacrifícios pelos erros dos sacerdotes. Mas o livro de Levíticos, pelo menos os 10 primeiros capítulos, concentra muito em leis. Mas o que eu quero dizer com isso? Que os homens santos de Deus que gerenciavam a igreja, no caso hoje o pastor que ocupa o ofício de sacerdote da igreja, era regido por leis. Por mais que ele tivesse os gostos e as vontades dele, ele não podia sacrificar de qualquer forma. Os sacrifícios não eram feitos de qualquer maneira. Tinha uma forma correta de se fazer cada sacrifício. Isso está especificado na Bíblia. Se você abrir a tua Bíblia na tua casa, em Levíticos 11, você vai encontrar um dos textos mais interessantes para os nossos dias. Deus estava tão preocupado com a nossa saúde, que ele escolheu o que nós poderíamos ou não comer no momento em que nós vivemos hoje. E quando você abre o livro de Levíticos, ele diz assim, olha, você pode comer e você não pode comer. Você tem a permissão para comer e você não tem a permissão para comer. A gente não vai se aprofundar hoje no livro de Levíticos, no capítulo 11. Mas é para que vocês entendam a preocupação de Deus com a nossa saúde. Nós estamos falando de um livro que foi escrito lá no princípio, que Moisés escreveu, lá atrás. E Deus já se preocupava conosco nos nossos dias. Sabe, até na criação dessas regras importantes para a nossa vida e para o nosso dia a dia, eu consigo ver o amor de Deus, Lucila. Ele diz assim, olha, Lucila, eu gosto tanto de você, mas tem uns negócios que você gosta de comer que não vai te fazer bem com o passar dos anos. Mais do que isso, o teu corpo é templo do Espírito Santo, é morada de Deus, e isso não vai fazer bem para você, e você não vai conseguir se aproximar de mim de verdade. A gente vai se aprofundar durante essa semana nesse assunto. Hoje é só para que vocês entendam o tamanho da importância que vocês têm para Deus. Agora,
Nós temos uma lei em especial no livro de Êxodo, no capítulo 20, do versículo 3 até o verso 17. E essa lei, ela tem algo de especial que diferencia de todas as outras leis. Alguém sabe qual é a diferença dessa lei de Êxodo 20 para as outras leis que a gente citou? Alguém sabe? Valendo um bombom? Pois não. Você não quer o bombom? Ah, você gosta de bombom? A lei de Êxodo 20 é o próprio Deus que escreveu as outras leis. É? Tem certeza? Deus escreveu com o dedo dele. Olha só. Na lei de Êxodo 20. Não foi Moisés? Não foi Moisés. Foi o próprio Deus que escreveu. As outras leis não. Todo mundo concorda com ela? Alguém tem dúvida? A Bíblia cita duas... Oi. Duas situações. Duas citações, irmã, duas. Nós temos essa na Bíblia. A Bíblia é clara em dizer que nesse momento Deus usa o seu dedo e depois só em Daniel, com o rei Beltesazar, que o próprio dedo de Deus escreve Mene, Mene, Tekel, ou farsim, pesado fosse na balança e achado em falta. São as duas únicas vezes na história da Bíblia em que o próprio Deus se apresenta fisicamente para passar uma informação. Tipo assim, ele não disse assim, olha, escreve, pois. Não. Registra. Não. Ele diz assim, eu vou escrever. E esse texto em especial de Êxodo 20, ele não foi escrito em papiro, como era algo normal, em couro de animal, nos pergaminhos. Ele não era escrito em placas feitas por argila. Esse texto foi escrito em tábuas de pedra. E isso tem uma simbologia, porque essas tábuas davam a impressão de eternidade para o povo. Porque, por exemplo, olha só, eu vi algumas pedras por aqui, principalmente na estrada. E algumas são tão grandes que eu acredito que a máquina, a patrola, deve ter passado várias vezes por cima dela. Mas elas permanecem ali. E se a gente não cuidar, o pedaço do carro fica enroscado ali. E quem mora aqui há muito tempo, conhece aquela pedra de cor e salteado. Se vir de noite, com farol ruim, você sabe onde está a pedra. Sabe ou não sabe, Lucas? Bom, Edson, sabe ou não sabe? Não é assim que funciona? Então, esse é o efeito da pedra. A pedra te faz lembrar. A pedra é um registro perpétuo, onde não se consegue apagar. Olha como é que Deus é especial, é sábio demais. Então, ele poderia ter escrito com uma tinta permanente criada por Deus. Mas ele não quis criar uma tinta permanente. Ele usou o seu próprio poder, o seu próprio dedo, para registrar em pedra a sua lei, para que ela pudesse ser registrada no nosso coração. Amém? E que lei tão importante é essa? Olha só, essa lei, ela é o estatuto do céu. Ela é algo que vai ser utilizado por nós aqui na terra e também será usado por nós na eternidade. Amém? Há uma outra coisa de especial. Ela representa o amor de Deus por nós, mas também representa o nosso amor por Deus. E a gente vai entender isso juntos. Vamos lá? Êxodo 31, verso 18 diz, olha, que quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, ele deu-lhe as duas tábuas da aliança. Tábuas de quê? De quê? De pedra. Escritas por quê? Pelo próprio dedo de Deus. E ele começa da seguinte forma. Eu vou usar uma versão bem antiga e ela é mais poética. Pode acompanhar aí que muito provavelmente essa sua vai ser igual a que a gente vai usar aqui. Ela diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante da minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima no céu, ou embaixo da terra, ou nas águas embaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestará culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Verso 8. Lembra-te de santificar o dia do sábado,
trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, que é um repouso em honra ao Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro dos teus muros. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e repousou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. No livro de Mateus há um questionamento sobre esse assunto. E esse questionamento era assim: mestre, qual o maior mandamento da lei? Vocês prestaram atenção na pergunta que foi feita a Jesus? De todos os artigos da lei, dos 10 artigos da lei, qual deveria ser o maior artigo? Qual deveria ser o mais perigoso de não se cumprir? É como se você pegasse a nossa Constituição, a nossa lei, e perguntasse assim lá para o Xandão: qual dessa lei é a mais perigosa para mim e que eu vou passar mais tempo na prisão? Seria essa a pergunta. A intenção era saber qual mandamento era por Jesus mais importante, que eles não poderiam de forma nenhuma quebrar. E os judeus tinham esse negócio, né, de valorizar a lei acima do amor. Então Cristo responde: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, com referência ao que a gente acabou de ler. É possível amar a Deus sobre todas as coisas e não obedecer nenhuma dessas regras? É possível? Não? Então, para que eu ame a Deus sobre todas as coisas, eu preciso obedecer esses outros mandamentos. Há uma coisa em especial que as pessoas não entendem ou acreditam que esse deveria ser um novo mandamento dado por Cristo. E a gente vai conceituar isso aí. Olha só. Honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. E aí Jesus continua a resposta. Este é o segundo, é semelhante a este: ame ao teu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem o quê? E o que mais? Ok. Há como fazer profecia sem viver segundo a lei, então? Não. Então, se você encontrou em algum momento da sua vida alguém que se considera profeta ou que faz profecia, mas ele não vive segundo a lei, de acordo com Jesus, de acordo com a Bíblia, Mateus 22, 39 e 40, de acordo com Jesus, se esse profeta não está sob essa lei, não obedece essa lei, significa que ele não pode ser profeta. Nós precisamos entender que Deus não deu uma nova lei. A tradução diz que um novo mandamento vos dou. É como se ele tivesse aumentado um artigo, tivesse feito uma emenda à Constituição criada por Deus, e a partir daquele momento, os 10 mandamentos passassem a ter 12 e não 10 mais. A má compreensão do ser humano, ou a nossa vontade de quebrar a lei, de burlar a lei, de encontrar uma forma de passar por um processo de reciclagem na nossa habilitação, rumo ao céu, nós colocamos assim: não, Jesus deu uma nova lei. Ele não deu. Ele fez um acréscimo à lei. Ele diz assim: olha, um novo mandamento vos dou. O primeiro: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante: ame ao teu próximo como a si mesmo. Tudo que vós quereis que os outros vos façam, fazei-lhe também vós. Alguém quer tomar uma ripada na testa? De jeito nenhum. E você vai dar no coleguinha? No vizinho? Tem dia que dá vontade? Dá vontade, mas não pode. O que a gente precisa entender é que quando Deus criou a lei, colocou ela de uma forma onde o homem não pudesse passar por cima dela.
E quando Jesus vem a esse mundo, ele é explícito em dizer que para que você seja profeta, para que você alcance alguma coisa na vida, essa lei precisa fazer parte da sua vida. Sabe o que isso parece para mim, Luizinho? Que a minha salvação e o céu está relacionado de certa forma com a lei. Vamos em frente, para que a gente possa entender? Olha só. Amar a Deus e amar ao próximo. Duas tábuas divididas, separadas, escritas pelo próprio dedo de Deus. Este momento que a gente vive, algumas pessoas dizem que essa lei foi abolida por Jesus. Apesar de não há um texto bíblico que possa dar sustentabilidade a isso. O que houve de lei deixado para trás, nós já estudamos. Quem esteve aqui no dia que nós estudamos sobre o santuário, ouviu-se falar sobre o santuário, sobre o sacrifício, de que esse sacrifício, arremetia a Jesus. Então, a parte dos sacrifícios, que está lá no começo do livro de Levíticos, capítulo 1, 2, 3 e 4, esses sacrifícios não são mais necessários porque eles apontavam para Jesus. Se Jesus agora já morreu e já ressuscitou, ninguém precisa fazer mais sacrifício. Então, esses foram aqueles aos quais foram, de certa forma, abolidos, ou melhor, cumpridos por Jesus. A partir do momento em que Jesus cumpriu o seu sacerdócio real, não há mais sentido em matar cordeiros, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a lei cerimonial, a lei dos holocaustos, a lei dos sacrifícios, ela perde o seu valor, porque o único que poderia ser sacrificado em nosso lugar era Jesus, e ele já havia sido sacrificado. Agora, e os 10 mandamentos? Quem acha que ele termina na cruz? Levanta a mão. Quem acha que ele foi abolido e que ele não precisa mais? Ninguém? Ô glória, pastor. Louvado seja Deus. Vamos lá? O que que Jesus disse a respeito disso? Mateus 5, 17 e 18. Pode anotar. Sem medo. E se tiver dúvida, depois pergunta. Combinado? Então vamos lá. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Pois em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Pergunta para vocês. O mundo em que nós vivemos hoje já passou por uma transformação e é um novo mundo reformado pelo poder de Deus, ou ainda é um mundo de pecado como no tempo que Jesus viveu? É o mesmo? Então ele não passou, ele permanece ainda sob pecado? O que a Bíblia diz? Enquanto esse mundo tiver pecado, nessa lei não se tira um tio, um i, uma vírgula, não se muda e não se altera. Não se deve alterar a lei, porque essa terra permanece ainda sobre a necessidade de uma lei. João 15, verso 10 diz o seguinte, olha, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, no plural, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor eu permaneço. Mais um texto. Olha só. A vontade de Jesus para a sua vida é em relação... Desarmou? Vida que segue. Vamos em frente? Vocês conseguem me ouvir? Estão me ouvindo? Então, bora lá. Bom, o texto anterior informa que nós precisamos obedecer os mandamentos para seguir o exemplo de Cristo Jesus. Por quê? Ele diz assim, olha, permanecerão no meu amor, no amor de Cristo, assim como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, em seu amor eu permaneço. Queridos, a vontade de Deus para a nossa vida, de acordo com a Bíblia, é andar como Jesus andou, de acordo com João, 1 João pequeno, como diz alguns, 2 verso 6, andar como Jesus andou. 1 João 5, versos 2 e 3, diz que a vontade de Jesus para a nossa vida é amar a Deus como Ele amou. De acordo com Eclesiastes 12, verso 13, a vontade de Jesus para a nossa vida é que nós sejamos obedientes a Deus, assim também como Jesus obedeceu.
Vivemos em um mundo que se diz cristão, ou seja, que a sua vida segue o ritual de Cristo Jesus. E se eu sou um cristão verdadeiro, independente da minha placa de igreja, independente da minha forma de orar, e eu digo que eu acredito em Cristo Jesus, que eu vivo segundo o conselho de Cristo Jesus, eu preciso de uma coisa em especial. Primeiro, fazer a vontade de Jesus e fazer com que ela faça parte da minha vida. E aqui nós temos apenas 3 textos, mas a gente poderia estudar sobre esse assunto a noite inteira. E todos eles remeteriam da mesma forma. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você seguirá a Jesus assim como o próprio Jesus seguiu a Deus. Olha só. Benefícios para quem cumpre a lei. Na nossa lei, na nossa Constituição, aquele que cumpre a lei não vai para a cadeia. Isso é uma coisa boa, né? Dormir amontoado, igual espiga de milho dentro de um balaio, não deve ser uma das situações mais agradáveis. Na nossa Constituição, aquele que respeita a lei de trânsito não fica sem a carteira de habilitação. E eu não sei aqui, mas lá em São Miguel fica quase R$5.000 para tirar uma carteira de habilitação. Então, é um dinheiro bem grande. Além de que você não corre o risco de tirar a própria vida ou a vida de outras pessoas. Amigos, a lei dos homens traz benefício para a vida humana. Em sociedade, da mesma forma, a lei de Deus traz benefícios para a nossa vida. E é a Bíblia que diz, olha só, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade. A lei traz o quê? Liberdade. E persevera, na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Começaram a entender o efeito da lei na sua vida? Ter felicidade através da obediência da lei. A lei, ela não é um fardo. Todas as vezes que você vê um não na lei, está escrito ali, não matarás. Deus está dizendo para você assim, olha, não carregue essa culpa no seu coração, não manche a sua mão com sangue de um inocente, mais do que isso, não perca a sua liberdade, continue vivendo com a sua família. A gente vê um tanto de parênteses além desse não. Quando diz assim, olha, não adulterarás, ou não cobiçarás a mulher do próximo, algo interessante, primeiro, não corre de tomar um tiro do marido dela. Não é assim que acontece? Quantas e quantas vezes vocês já viram um relacionamento que é fora do casamento terminar com morte? Eu tenho certeza que na vida de vocês já viram isso pelo menos 3 ou 4 vezes. Então, não cobiçarás de Deus a mulher do teu próximo, as coisas do teu próximo, está relacionado com a tua segurança. Mais do que isso, com a felicidade daquele casal. Porque você começa a cobiçar, dá em cima da mulher do outro, e aí termina com o casamento de lá e corre risco de tomar um tiro de cá. Não é assim que acontece hoje? Veja como é que Deus é perfeito nas coisas mais simples. Uma palavra não, antes do cobiçarás, te traz uma liberdade para você viver e morrer por causa do pecado, mas morrer de idade, de morte natural. Não de morte morrida, como diz meu avô. Vamos em frente. A obediência à lei de Deus é o resultado da nossa salvação. A lei, ela me mostra aonde eu erro. Ela que me diz qual caminho eu devo seguir. Quando vocês estão dirigindo lá no centro de Ouro Preto, existem faixas no chão, não é? Uma amarela pontilhada e uma amarela que corre toda a vida, somente ela sem ser pontilhada. Naquela que não é pontilhada, vocês sabem que não pode ultrapassar, né? Todo mundo que sabe, né? A linha dupla, faixa dupla ali pontilhada. Aí quando tem aquela calçada pintada de amarelo, sabe que não pode estacionar de jeito nenhum, não é assim? Tem uma placa vermelha, que ela é universal, escrito pare. E se não parar, corre o sério risco de dar ruim. A mesma coisa do sinal vermelho. Qual o objetivo disso tudo? Mostrar para você o que é certo e o que é errado. A lei de Deus te ajuda a enxergar o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus, ela é uma lei extraordinária. Obrigado, amigos. Ela traz informações sobre o relacionamento de vocês. Existe uma lei exclusiva dentro da Bíblia para a administração do seu dinheiro, de como você deve administrar os recursos que Deus te dá.
Nós vamos estudar sobre isso. A palavra de Deus ela é tão perfeita que até na forma de como você deve negociar com a pessoa, por mais injusto que ela seja, Deus diz como você deve fazer. Quer viver em harmonia, em convivência com seus amigos e irmãos? Quer viver em harmonia com a sua família? Abra a Bíblia e você verá várias leis tão importantes quanto os 10 mandamentos. Nós estamos falando hoje em especial sobre os 10 mandamentos, porque existe uma celeuma teológica a respeito dos 10 mandamentos. Algumas pessoas acreditam que ele não deveria ser mais observado. Só que ninguém consegue provar na Bíblia um texto que diga que os 10 mandamentos foi deixado para trás. Eu coloco em xeque o carro do pastor aqui, que vale mais do que o meu. Um texto bíblico que comprove que os 10 mandamentos é coisa do passado e que ele não é do presente. Eu consigo comprovar para vocês com mais de 100 textos a respeito da lei e a sua importância, só no Novo Testamento, a respeito da lei para os nossos dias. Mais do que isso, a respeito de como ela será importante na eternidade. E amanhã a gente vai usar a lei na eternidade, só para vocês sentirem um pouquinho do gosto que vem amanhã. Apocalipse 22, 18 e 19 diz assim, olha, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras deste livro da profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer ser condenado à perdição. Se eu for perguntar quantos querem ir para o céu, até se não tiver braço, você vai tentar levantar o que sobrou do braço. Porque todos vocês querem ir para o céu. Todos vocês querem alcançar a salvação. Mas a Bíblia é clara em dizer que se você altera a palavra de Deus, se você mexe nela, se você manipula ela, se você corrompe a Bíblia para que ela fique de acordo com a tua vontade, infelizmente, o texto anterior é claro, aquele que tirar, Deus tirará a sua parte da cidade santa, da árvore da vida. Seu nome vai ser retirado do livro da vida, você não irá para o céu. E aqueles que acrescentarem, Deus também fará vir sobre eles as pragas que estão escritas nesse livro. É sério. Quando se trata de Bíblia, a responsabilidade é muito grande. A gente às vezes deixa ela aberta lá no Salmo 93, no Salmo 91, no Salmo 23, Salmo 37. Ela chega a estar grossa de poeira. Amigos, vocês vão ao médico, fazem uma consulta, pegam uma receita escrita por um homem e tem um cuidado enorme com aquilo até chegar na farmácia. E muitas vezes o remédio que vocês usam lá vai resolver por alguns dias. Vocês têm que retornar e pedir de novo. Existe uma receita que te leva à eternidade. Existe uma bula que te leva à salvação. Existe um livro que te traz cura e que você não morrerá nunca mais. E se morrer nessa vida, será ressuscitado por Cristo Jesus e viverá para sempre. É sério que você vai deixar essa daqui cheia de poeira? Em vez de abrir e estudá-la? É sério? É essa a tua escolha? Esse é o teu pensamento? A opinião dos outros vale mais? O pastor disse, meu amigo falou, eu vi um vídeo na internet. Vou falar uma coisa para você, se tem um lugar que o ser humano não devia visitar muito, é a internet. Agora com inteligência artificial eles conseguem pegar o Daniel falando coisas que o Daniel jamais falaria. Eu não, porque eu não tenho nem essa. Mas eu tenho visto pessoas de importância, de relevância, sendo utilizados com recortes, com trechos de texto, que eu tenho certeza que ele jamais diria. Por preguiça de abrir a Bíblia e estudar o que realmente Deus disse. Não venham aqui para me ouvir. Venham aqui para que vocês possam ter a oportunidade de encontrar textos bíblicos de relevância para tirar suas dúvidas em relação à salvação. Para que vocês saiam daqui mais sábios.
para que através dos textos bíblicos vocês alcancem a eternidade, a salvação. Eu não quero que ninguém se perca, eu não quero me perder. Tudo que vós quereis que os outros os façam, fazer ele também vós. Se eu não quero ir para o inferno, muito menos eu quero que vocês vão. Se eu não quero me perder, eu também não quero que vocês se percam. Se eu quero viver com Jesus para sempre, eu gostaria de todos, sem exceção, lá no céu. Só que essa é uma escolha que vocês têm que fazer, eu não posso fazer por nenhum de vocês. Decidir viver ao lado de Deus é uma opção sua. Andar segundo a vontade de Deus é uma opção sua. Quem tem os meus mandamentos, ele os obedece. Este é o que me ama. Aquele que me ama será amado. 1 João 2, verso 4 diz assim, olha, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos. É mentiroso e a verdade não está nele. É pesado, não é? Mas se eu não usar a palavra de Deus, eu estou sendo negligente. Se eu não usar a verdade para que vocês possam entender a importância das leis na nossa vida, eu vou estar sendo negligente. E eu não posso ser. A Bíblia diz que você pode até dizer que você conhece a Jesus. Mas se os mandamentos dele não fazem parte da tua vida, e se você não anda segundo esses mandamentos, você está mentindo para você mesmo. Não é para Deus. Ninguém se salva por guardar a lei. É pela graça redentora de Jesus. Glória a Deus por isso. Sem dúvida a lei tem uma parte importante necessária para a salvação. Ela nos indica o que é pecado, ela mostra o que é errado. Ela é como um espelho. Mostra-nos a nossa miserável condição e nos leva a Cristo que nos salva. Uma vez salvo, a lei serve como nosso padrão de vida. Olha só que legal. Agora eu não mais me preocupo com ela. Quem aqui já joga bola? Alguém? É. Diz que os alemãos jogavam uma bola danada aqui na linha, Sandoval, verdade? É. Depois de um tempo, é automático saber quando é falta ou não é verdade? Tu não fica consultando mais o manual. Hã? Já jogou muita bola também? Era bom de bola? É? Não vai consultar os técnicos aí. Olha só. Com o passar do tempo, você vai jogando e você nem fica consultando o livrinho. Ninguém anda com um caderno dentro do campo, vocês já viram? Por quê? Porque é natural na vida dele. É normal. Ele sabe que quando a bola sai escanteio, ele não precisa de ler mais. Ele passa a viver. Quando ele está dentro do campo, aquilo é natural para ele. É? Legal. Da mesma forma é a nossa vida com Jesus. Quando nós compreendemos o seu amor e permitimos que ele haja na nossa vida, os mandamentos não são um fardo mais, é algo natural e a gente passa a viver. O meu desejo para mim e para você essa noite é que os mandamentos pudessem ser gravados não na pedra, mas no nosso coração. E que cada pulsar do nosso sangue, eles circulassem pelas nossas veias, fizessem parte do nosso corpo. Então, meus queridos, ele passará a ser então o padrão da nossa vida. Os mandamentos são os 10 passos que nos levam a viver uma vida semelhante à vida de Cristo. A grande questão é, se a lei foi criada por amor a nós, e o próprio Jesus disse que quem cumpre a lei, cumpre porque o ama. Eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos ter uma música. Enquanto as meninas se organizam aqui, eu quero que você, de olhos fechados, imagine Jesus na tua frente. Bora junto aí. Imagine Jesus diante de você. Agora não mais com uma coroa lhe ferindo a testa, a cabeça, mas uma coroa celestial. Os sinais dos pregos ainda nas suas mãos. E ele dizendo a você assim, olha, eu criei
um código celestial para que você possa demonstrar amor por mim também. O que você diria para Jesus nesse momento? Você teria coragem de dizer que os seus problemas são mais importantes do que os mandamentos? Você teria coragem de olhar para Jesus e dizer para Ele que a sua situação financeira é mais importante ou é prioridade na sua vida do que os mandamentos dele? Você teria coragem de olhar para aquele Cristo ali, diante de você, declarando amor? É sério que você diria para Ele que os mandamentos é coisa do passado e que você não precisa mais dele? Ah, queridos, é esse Jesus que está diante de você neste momento, querendo ouvir de você, querendo ouvir da tua boca a sua maior declaração de amor. E se você sentir o desejo de dizer para Jesus assim: Senhor, eu não sei como, mas o Senhor vai me ajudar a viver segundo a tua vontade. Então, enquanto as meninas cantam, eu quero que vocês se coloquem de pé. E aflição e nossos sonhos parecem em vão. Dá mute nele, tira o som dele. Se Aqui, ó. estamos cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz. Vem a mim, com eterno amor te amei. Vem a mim, com paciência esperei. Minha vida dei e me entreguei. Morri na cruz por ti, volta já para o lar onde vem a mim. Lutar, lutar, até cansar, parece ser assim, quando vivemos sem ver o fim. Mas não sentimos a firmeza da mão que nos conduz. Não temeremos, só temos Jesus. Vem a mim, com eterno amor te amei. Vem a mim, com paciência esperei. Minha vida dei e me entreguei. Sofri na cruz por ti, volta já para o lar onde vem a mim. Oh, oh, vem a mim, com eterno amor te amei. Vem a mim, com paciência esperei. Minha vida dei e me entreguei. Sofri na cruz por ti, volta já para o lar onde vem a mim. Minha vida dei e me entreguei. Sofri na cruz por ti, volta já para o lar onde vem a mim. Volta já para o lar onde vem a mim.